Boa tarde, pessoal. Sejam mais que bem-vindos. Essa é a nossa série de conversas. Só esperando o convite aqui do Toledo para começar a dividir a tela com ele. Já chegou. Todos mais do que bem-vindos. Doutor José Eduardo Toledo. Grande Escobar, desculpe aqui, eu me atrapalhei para fazer esse pedido para entrar, eu já estava te ouvindo, mas eu não tinha conseguido. Deixa eu mudar de posição isso aqui, para ficar mais fácil para me ver, deixar um pouco mais longe aqui, que ninguém merece essa cara enorme aqui assim na tela. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Prazer em revê-lo. Uma Prazer é hora meu, atrás. doutor Escobar. Estávamos já conversando com o pessoal lá de Portugal, o presidente do CAD, Nuno, e a Tânia, justamente sobre esse tema instigante aí. Então, o pessoal que está entrando, acho que é os dois, na verdade. Eu estou usando a conta do IBAT por uma questão de, não sei por quê, porque os dois são os cofundadores aí do Instituto. A intenção é trazer o tema para discussão, é ter um bate-papo com com inúmeros vieses. E o de hoje a gente escolheu, nem fomos nós que escolhemos, né? Acho que dá nome aos bois, não sei se foi a Mariana, se foi a Júlia, né? Uma excelente sugestão de fatos e fakes sobre arbitragem tributária. E, enfim, prazer estar de novo com você. E, sei lá, como a gente tinha conversado, vamos tentar deixar mais um bate-papo mesmo. Ou, enfim, para o pessoal que está aí entrar, e a ideia é conversar com todo mundo. Então fiquem mais do que à vontade aí para fazer as perguntas. E Toledo, me ajuda a ver aqui Estou quem se olhando aqui, presta. estou olhando aqui. Obrigado, Escobar. Para quem não sabe, já comentei há pouco na palestra que a gente estava. Escobar, além de ser um amigo, meu padrinho de casamento, é meu padrinho na arbitragem. Então, eu sou um cara que sou super grato a ele. Ele sempre está me abrindo algumas portas, super legal. Vamos desmascarar um pouco esses fakes da arbitragem. Aqui, graças a Deus, a gente entra nisso com muita humildade, só para todo mundo saber. É um ponto de vista meio de Escobar. A gente teve oportunidade de escrever umas breves linhas que saiu publicado na Migalhas. Então, está lá no nosso site do IBAT. E obrigado a todos por estarem participando aqui. Eu estou vendo um monte de gente amiga entrando, falando Jean, oi. Oi? Jean-François? Jean-François, bonjour, François. Não sei se ele já entrou ainda. O Escobar, eu vou começar a te provocar. Acho mais fácil te provocar e você fala se isso é fato ou é fake. Vamos lá. Arbitragem tributária. Tributo pode ser sujeito à arbitragem? Fato ou fake? Fato. Fato Mas indiscutível. explica por quê, não fala só fato. Fato para alguma coisa, senão aqui o pessoal vai matar depois. Como péssimo orador que eu sou, eu já acabei com a. Enfim, a gente vem discutindo isso bastante. Toda vez que me perguntam isso, eu devolvo com uma pergunta, perguntando, tá, o crédito tributário é disponível e, portanto, arbitrável? Porque a única que tem que observar é o que diz o artigo 1º da Lei de Arbitragem, que ela se aplica às questões patrimoniais e disponíveis. Então, se considerarmos que o crédito tributário é patrimonial, isso não se discute, e disponível, consequentemente, por uma questão lógica e óbvia, ele é submetido, pode ser submetido à arbitragem, o que chama de arbitrabilidade objetiva. Então, eu devolvo isso com uma pergunta: o que é crédito tributário? Porque até a constituição do crédito, ele não é um crédito tributário. Até a constituição do crédito, ela é a mera expectativa de um fiscal consubstanciado no ato administrativo chamado lançamento, através do qual o processo administrativo é a ferramenta pelo qual se aperfeiçoa o lançamento. Então, traduzindo o auto de infração, que é a visão do fiscal das secretarias da Fazenda, que ele muitas vezes é viciado, muitas vezes ele está inchado, tem mais coisa do que deveria, muitas vezes é completamente equivocado, e tanto que o próprio processo administrativo ele foi desenhado e funciona dessa maneira para adequá-lo à realidade, onde o contribuinte tem a chance, em duas instâncias e na segunda instância em mais de uma oportunidade, em adequar esse lançamento.
Então, a partir do momento que você sequer tem um crédito e ao longo dessa discussão você constitui o crédito tributário, quanto à disponibilidade, me parece, e aí todo mundo que entra, desde o Arthur estava presente com a gente lá no lançamento do IBAT também. Tá. Se vocês quiserem discutir, por favor, uma ideia é essa e vão trazer argumentos contrários. Então, até crédito tributário sequer é crédito, então eu não posso falar em indisponibilidade. Encerrada a fase administrativa, você sai da Secretaria da Fazenda, atravessa a rua e entrega para a Procuradoria, que vai ajuizar a execução fiscal. Durante esse processo, tem um requisito fundamental, que é a certidão de dívida ativa, que basicamente certifica que aquele montante foi objeto desse aperfeiçoamento e que é um valor efetivamente devido, goza de liquidez e certeza. A partir desse momento, com base na CDA, o advogado público inicia a execução fiscal. Aí é um outro cenário, que para mim não muda absolutamente nada, porque mediante o diploma adequado, a própria administração abre mão desse crédito já constituído, vísio simples, que você deveria pagar um X de tributo, e por uma previsão numa lei complementar, você paga muito menos do que esse tributo. Não estou entrando no mérito da discussão de que o simples vai fomentar a atividade, digo que abre-se mão de um valor praticamente devido, e também, depois de constituído, o próprio da administração pública já soltou uma porção de atos, como os parcelamentos PAEX, PAES, Refis, parcelamentos especiais, onde atrela a quantidade de parcelas ao valor do desconto. E normalmente esse desconto é sobre a multa, mas como a lei de execução fiscal trata multa e principal como se tributo fosse, depois de constituído o crédito, desde que com o diploma adequado, não vejo problema algum em considerar o crédito tributário disponível. Deixa eu te provocar, Escobar. Mas mais óbvio, você acha que vai ser fácil hoje aqui? Aliás, eu estou vendo um monte de gente aqui, alunos, ex-alunos, minha fono maravilhosa da Bahia está aqui também, a Mali, o Daniel está aqui, tem um monte de gente amigo, viu, Escobar? Então a gente pode, a Cris, Clio também, que vai ser massacrado hoje. O pessoal do Estúdio de Arbitragem, tá bem bacana. Deixa eu fazer uma pergunta, isso não fere o interesse público? Absolutamente. Fato ou fake? Fake. O quê? Que fere o interesse público? É. Fake. Não fere. Levar para arbitragem, isso não fere o interesse público? Desculpa? Levar para arbitragem o crédito tributário não fere o interesse público? Absolutamente. Qual o interesse público? A pergunta eu devolvo. Qual? Pode devolver a pergunta e responde. Não deixa jogar para mim. O primário ou o secundário? Então, vou te devolver a pergunta. Com todo respeito ao professor Celso, tá? Eu, inclusive, na época do doutorado e no livro, eu critico essa utilização estática do direito primário e secundário. Hoje em dia, o novo direito administrativo, quem tiver curiosidade, tem um alemão que chama Assmann, né? Que diz um direito administrativo transnacional, um direito administrativo moderno. Mesmo os professores mais antigos da USP, por exemplo, a Maria Silvia, a própria... esqueci o nome da colega que regula, que deram aula na mesma época de administrativo, da Odete Medawar, né? Elas já passaram os livros, não tão recentes, coisa de 5, 10 anos atrás, já é direito administrativo moderno, direito administrativo em evolução. O Diogo, lá do Rio, que faleceu recentemente, livros excelentes mostrando que o direito administrativo não pode mais ser considerado como foi concebido lá atrás, onde era um Estado que garantia tudo, e hoje se discute a mínima atuação estatal. Então, eu não gosto, se a gente for entrar em discussão sobre interesse público, se isso fere, porque isso já está ultrapassado. E da mesma maneira que o direito administrativo evoluiu, o direito tributário também. Eu faço uma brincadeira muito sem graça, porque eu não sou engraçado, mas tento, né? Falo que às vezes a gente, como todo instituto, ele fica suportado por pilares, né? No nosso caso são por torres, né? O Heleno Torres porque eles falaram já, os dois colocaram há muito tempo em artigos que datam de 10, 15 anos atrás, essa evolução do direito tributário, que faz parte de um ramo, né, desse direito público, do direito administrativo, onde não se discute mais a indisponibilidade do crédito tributário.
Então, de novo, evidentemente que eu respeito o professor Celso de cima a baixo, e não é isso. O que eu digo é que são ideias que precisam ser, pelo menos, refletir o que esse mundo globalizado já demonstra. Ele, no livro dele, a versão 2015, ele vai contra justamente essa questão de capitalismo, de mundo globalizado, que é uma visão americana. Respeito e muito, de novo, mas eu adoto essa corrente aí do Asman. Começou com ele, quem me mostrou isso aqui foi um professor da USP, o professor Justino, né? Através da minha esposa, que fazia doutorado com ele à época, e eu fiquei realmente maravilhado e fui de trás para frente. Sabe quando você estuda pelo acórdão? Sei, Foi por sei. aí. E fui explodindo, tanto que na tese e no livro eu dedico 2 capítulos a isso, falar ainda a questão do interesse público, para tentar meio que trazer, pelo menos, argumentos de que isso já tem que ser olhado com novos olhos. Até pelo que eu tenho visto nesses livros também que você citou, Escobar, na verdade, a doutrina mais moderna de administrativa, ele separa o interesse público entre primário e secundário. E coloca claramente o primário como indisponível e o secundário como disponível, como várias outras coisas, não só o tributo. E que está exatamente lá dentro dos exemplos que você deu. Agora a gente precisa fazer uma cara de sério, Escobar, porque nosso presidente, Roberto Pasquale, entrou, tá? Então, nosso presidente está assistindo, vamos fazer uma cara de sério para ele, para ver que a gente está tocando bem nosso talks, nosso bate-talks. Ainda dentro dessa pegada, Escobar, a gente pode dizer que o que tem aí no projeto de lei do senador Anastasia é um projeto de lei de arbitragem tributária ou é apenas uma alteração na execução fiscal? Eu acho que está mais para alteração da execução fiscal. Veja, a gente escreveu essa semana, saiu no Migalhas. O projeto, sem dúvida alguma, ele tem um ineditismo e é extremamente contemporâneo, né? É um projeto que tem que ser festejado, mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar muito cuidado e deixar de lado essa euforia inicial de, puxa, vamos de fato trabalhar com arbitragem tributária via alteração de lei de execuções. Inclusive, vejo aqui que o Caio fez uma pergunta. Eu ia estar te falando a pergunta Seria dele agora. restrição da lei complementar de novo? Não, Caio, não há necessidade. Depois eu explico por quê. No meu modo de ver, não haveria necessidade. Tá? Mas até me perdi. Qual foi a pergunta de fato? A questão Do se era uma projeto lei de de lei. arbitragem tributária ou só uma Então, alteração na lei de execuções? ele vem em um bom momento, veio já no final, no segundo semestre do ano passado, onde se discutia amplamente a reforma tributária. E ao trazer esse tema em discussão, essa primeira parte da nossa conversa foi para o ralo, não há mais necessidade, porque se ele leva em consideração a possibilidade da arbitragem já em execução, o que é um bom sinal, o que eu vejo extremamente com bons olhos, é sinal de que o crédito tributário é disponível, não se discute, por isso inúmeras glórias para o projeto. Mas é um projeto que trata de um segmento específico, de uma parte do que seria eventualmente a arbitragem tributária, que é do crédito já constituído no caso de apresentar embargos com garantia. Então, assim, acho que é, sim, arbitragem tributária através da alteração de lei complementar. Nessa pergunta que o Caio Talvez faz, alteração de lei ordinária, né? de lei ordinária, É que porque eu eu vi que entendo você se que confundiu com a pergunta do Caio. Vou já não há perguntar, como aquela necessidade. pergunta do precisa ter lei complementar, é fato ou é fake? É fake, já tem. O CTN é lei materialmente complementar. Foi recepcionado em 88 como lei complementar por tratar de normas gerais em matéria tributária. Isso ninguém discute. E a gente tem que interpretar o CTN sistematicamente. Não adianta pegar um artigo, outro. O que me parece, e essa eu gosto de discutir, o CTN, em primeiro aspecto, já previa a transação. A lei complementar já previa a transação, 171 ia ser regulamentado por lei específica, certo? Isso aconteceu em 2015 e poucos tributaristas se deram conta, porque a lei específica foi a alteração da própria lei de arbitragem, onde ela insere o parágrafo 2º dizendo que a autoridade competente para assinar a convenção de arbitragem é a mesma para fazer transação. E a gente sabe que questões tributárias não vêm em leis necessariamente, a alteração do CTN. Ao instituir a CPMF, altera o CTN. Claro, teria que ser lei complementar, mas altera uma outra questão, altera uma alíquota, vem
desculpa a expressão, mas é um balaio de gato, é uma colcha de retalhos, e é assim que funciona. Então, não haveria necessidade, primeiro, porque já permite a transação, o CTN já permite a transação. Segundo aspecto, o CTN também tem uma provisão expressa de exclusão do crédito tributário por sentença transitada em julgado. 156.10, se não me engano. Isso. E se eu não vou interpretar o CTN só por ele, eu vou interpretar ele junto com a lei de arbitragem e junto com o Código de Processo Civil. Ambos prevêem que a arbitragem sentença arbitral, é um título executivo judicial ao qual não cabe recurso. Tanto que na arbitragem comum eu digo a comercial, encerra a arbitragem se a parte não paga voluntariamente, você pega a sentença arbitral e faz um cumprimento de sentença no executivo. Então, o CTN prevê a extinção do crédito, prevê a transação, certo? Então, não me parece que haveria necessidade... Veja, com lei complementar no direito tributário fica fácil, qualquer um faz. Mas não deixaria de ter discussões, e não é que eu gosto de discutir, nem de ser polêmico. É que, veja, tudo, em vários aspectos aí, pelo menos que eu me deparei, desde terceiro setor, precisa de um marco regulatório, terceiro... Não precisa parar e ler tudo, que tem coisa demais. Eu acho que o que precisava era organizar isso daí, sabe? Nem que seja como fizeram com o RIR, que eu falo, tudo que eu estudo tem nomes curiosos, né? A lei de licitações é 666, não por um acaso. O artigo de transação é 171 e o regulamento de imposto de renda é RIR, né? Mas, enfim, o regulamento foi recentemente alterado, mas ele pega trechos de inúmeras leis esparsas para tentar codificar isso, que acho que fazendo isso, essa dúvida iria embora. É imprescindível a lei complementar? Não acho. Porque existe uma lei tratando de arbitragem geral, inclusive na administração pública. Não se discute isso. Já não se discutia, teve alteração de lei, a gente não vai conseguir criticar ela aqui, que não é o foro competente, mas está escrito claramente que a administração pública direta pode submeter a arbitragem. A gente já ultrapassou a questão da disponibilidade do crédito tributário. O CTN prevê que a sentença arbitral, via equiparação à sentença transitada em julgado, exclui o crédito tributário. E prevê a transação, que é uma forma de disponibilizar uma parte do crédito tributário. Então, em hipótese alguma, não acho que haveria necessidade de lei complementar. Teve mais duas perguntas. Deixa eu só te complementar esse teu ponto aqui, Escobar, se me permite. O pessoal precisa entender, quando a gente está falando de alteração de execução fiscal, que todo mundo sempre pergunta, então precisa, para suspender, precisa ter alteração da lei complementar, porque suspende a exigibilidade do crédito tributário. Eu falei, gente, hoje em dia, na execução fiscal, os próprios embargos não suspendem, não tem efeito suspensivo, ainda que você tenha oferecido uma garantia. Você tem que pedir isso para o juiz em sede de embargos. Isso não vai mudar. Então, ou seja, para que tenha a suspensão da exigibilidade da execução ou do crédito tributário, eu tenho hoje, processualmente, que entrar com embargos, pedir, por favor, ter oferecido a garantia e, diante dos danos, que quero que seja recebido no efeito suspensivo. Isso vai continuar existindo. Então, você não precisa ter a lei complementar para suspender, para dar efeito suspensivo. E como o Escobar colocou, a hora que a gente vê o projeto de lei, ele altera a lei de execuções fiscais e fala, daquilo que não for incompatível, segue a lei de arbitragem. E a lei de arbitragem fala que a sentença final, sentença de arbitragem, tem o mesmo peso para a sentença judicial. E a sentença extingue, como o Escobar colocou. Tem uma pergunta aqui do Anderson. Eu ia chamar a atenção agora. Se a arbitragem possui seus custos processuais e honorários de árbitro, qual seria a vantagem da arbitragem tributária? Anderson, desvantagem da arbitragem por custo é fake news também. Não tem nem menor básico. Dado do CNJ, uma execução fiscal dura em média 98 meses. Dado da pesquisa recente da Queen Mary, que é uma das grandes... é um dos grandes centros de estudo de arbitragem, diz que uma arbitragem dura em média 18 meses. Então daí eu já tenho 80 meses, 80% de economia simplesmente por conta da morosidade. Esse mesmo estudo da Queen Mary, quem quiser depois pede, eu tenho as várias versões dele, que tem um só de custo, um de tempo, de que representa esses custos. Ele diz que, em média, o custo da arbitragem seria 5% gastos com advogados e 5% gasto com o procedimento em si, com a Câmara, etc, etc. Então, a gente chega em 10%. Se eu fizer essa comparação com questão de tempo,
Já vi, inclusive no livro, eu faço um comparativo, um caso hipotético de R$ 1 milhão que idêntico foi discutido na arbitragem, evidente se possível, a tributária. O judiciário 98 meses, o nosso, a arbitragem aqui em média, a gente considerou 18 meses, você tem que levar em consideração o custo financeiro e, segundo, os 10% de custo da arbitragem, segundo o estudo da Queen Mary, é apenas a sucumbência de primeira instância. Hoje, com o novo CPC, se a parte recorrer, e grande parte dos processos eu não vejo, olha, não ganhei, minha exceção de pré-executividade, não faço agravo de instrumento, não logrei êxito na minha anulatória, eu não vou apelar, automaticamente você vai majorar, via de regra, né, deveria ser assim, para 20% de sucumbência. Então, isso é uma inverdade, Anderson. Eu mexo com arbitragem já há 12 anos, direito tributário há 22, e tenho muita arbitragem comercial. E nela, justamente esses números ficam claros. A arbitragem ela é mais rápida, ela é mais célere, você gasta menos tempo com ela, e apesar do desencaixe financeiro ser maior num primeiro momento, se você fizer a conta final, sem dúvida alguma, o custo de um processo judicial é extremamente pior, mais pesado. Outra coisa, Anderson, que você tem que levar em consideração é a tecnicidade e a chance de você escolher o seu jogador. Então, de novo, eu respeito a magistratura de uma forma imparcial. É uma forma que não se discute absolutamente nada. O problema é que eles não têm tempo para julgar. É humanamente impossível julgar a quantidade de processo que é colocada a eles. O advogado reclama do dia a dia, dos prazos. Poxa, ficou tanto tempo sem dar andamento, o juiz pediu para fazer em 5 dias. Esses caras são heróis. Porque o que eles fazem com pouco tempo é fantástico. Então, resumindo, faço também um cálculo com base no estudo do CNJ. Um juiz, se eu comparar a quantidade de processos que entraram no mesmo ano, os que foram julgados, e dividir por dias úteis, dá em média 15 minutos por julgamento. A gente sabe que não é isso, uma média, sem dúvida alguma, tem inúmeras distorções, mas essa é o que acontece. Então você deixa lá. E outra coisa, a forma como o Tribunal de Justiça, os tribunais são organizados, é uma forma de análise de carreira. Então, quanto mais você quer chegar na entrância especial, né, você vai ultrapassando algumas barreiras. O que eu estou querendo dizer? O juiz, ele, como eu disse, ele tem um trabalho hercúleo e que eu não daria conta de fazer pela quantidade de áreas que tem que ter conhecimento. Mas São Paulo, os grandes centros, Rio, Belo Horizonte, Manaus, não são referência. O Brasil não é isso. O interior de São Paulo, você vai para Piedade, vai para Botucatu, é uma vara única. Botucatu já não, mas tem muito lugar que é a vara única, onde o cara é Deus, porque ele tem que julgar a questão criminal, a questão da fazenda pública, divórcio, civil, enfim, é humanamente impossível ser fantástico em todos os ramos de direito. Eles dão conta disso, mas, sem dúvida alguma, se você puder escolher a parte que vai julgar o seu caso, que tem tempo e disponibilidade para isso, esse é um outro atrativo gigante. Só de atrativos da arbitragem, Anderson, a gente pode falar aqui, fazer um evento só sobre isso. Extremamente curioso, a ausência de beligerância sem dúvida, um processo controvertido, as partes têm interesse opostos, mas realmente participar de uma audiência de arbitragem é uma coisa que você fica apaixonado. Quando eu participei da primeira, além de você estar acostumado em audiência, ficar a tarde inteira, porque não é o juiz, mas o judiciário marca 18 audiências, cada uma a cada meia hora, você sabe que não vai dar certo, você perde o dia, às vezes tem que remarcar, testemunha que foi, você fica suando do lado de fora, quando você entra tem um ar-condicionado. Na arbitragem é o dia inteiro para você, o ambiente, eles estão recebendo para aquilo, recebendo bem para aquilo, querem fazer aquilo, né? Então, assim, realmente é um ambiente extremamente menos conflituoso. Então, eu vou até parar por aqui, tem mais. Mas se a gente falar disso, vai ser uma live apenas disso. Não, e só para lembrar, Anderson, dessa proposta do senador Anastasia, foi colocado que os honorários serão 50% dos honorários previstos no CPC. Então, ou seja, os honorários que tem, além de tudo, vão ser reduzidos pela metade.
O Caio aqui perguntou, aliás, só para fazer um registro aqui, a Ana Paula entrou, viu, Escobar? Ana Paula Passinato, lá de Brasília, está aqui com a gente, está Legal. prestigiando também. Obrigado, Ana. O Caio perguntou se não era uma flexibilização do princípio da legalidade alinhado ao princípio da lei complementar, ambos no título Sistema Tributário Nacional da Constituição. Desculpa, eu perdi a... O Caio, na verdade, fez uma pergunta se isso não seria uma flexibilização, opa, travou aqui, do princípio da legalidade aliado ao princípio da lei complementar que está no sistema tributário da Constituição. Eu posso até deixar ele responder, eu acho que não, porque não está flexibilizando. Na realidade, de novo, o que existe é uma lei ordinária alterando uma lei ordinária de execução fiscal. A Lei de Execuções Fiscais, a 6.830 de 1980. Então, não está sendo flexibilizado, é uma lei ordinária no mesmo nível hierárquico. Então, ele não está afrontando a ausência de lei complementar. Acho importante só colocar isto, porque ele fez esse comentário, mas não é o caso. Bem colocado, como o próprio Pasqualin colocou num dos comentários. Obrigado, que é bom que você vê um pouquinho, eu vejo outro. Não, ó, o Leonor também entrou aqui, tá agradecendo. A Leonor é uma amiga muito grande nossa aqui também, representando o IBET, e nessa parceria sempre nos apoia aqui de forma institucional. Entrou uma moça aqui chamada Helena Toledo, eu não conheço, mas deve ser legal. Você já ouviu falar, Escobar? Eu não sei. Já, minha afilhada. Então, é sua afilhada? Então por isso que ela está aqui te prestigiando. Você é muito gentil, mas Leonor é um ícone aqui do direito tributário e que, poxa vida, tem dado esse suporte para a arbitragem tributária, tem que ser registrado sim, sem dúvida. Obrigado pela sua presença. Pois não. Desculpa. Não. Fato ou fake? A arbitragem tributária, como está, vai acabar com o processo judicial? Não, fake. Não vai substituir? Ou seja, absolutamente. Vai desafogar o judiciário? Fato ou fake? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Fake por vários motivos. Faço a paralelo com a arbitragem comercial, porque isso foi muito debatido. Havia uma expectativa muito grande quando, em 2001, foi constitucionalizada, né? Vamos dizer, o STF disse que uma lei ordinária aprovada por um plenário eleito de forma democrática nos termos da Constituição era constitucional. Enfim, esse nosso sistema, depois a gente pode até discutir, que eu acho estranhíssimo. Mas, enfim, depois desse momento onde a lei de arbitragem passou a gozar de eficácia plena, vamos dizer assim, havia essa expectativa de que desafogaria o judiciário e não aconteceu. O que acontece, você vê isso pelas apresentações das câmaras, as maiores demandas e as demandas mais complexas foram direcionadas para a arbitragem. Então, o valor em dólar, em bilhões de dólares, que tem apenas em uma das câmaras, também a maior câmara da América Latina, a CCBC, aqui no Brasil, é extremamente vultuoso. Então, as grandes demandas, onde você precisa de mais tempo, você tem condição, o árbitro está sendo remunerado para prestar atenção naquilo. Se apresentar 60 páginas, não vai ter um ato do Tribunal de Justiça dizendo petição 10, decisão 10. Eu tento ser sucinto, mas tem casos que você tem que escrever mais. Um caso de milhões, eu tive um caso que a gente representando uma empresa brasileira, discutia a representação comercial de décadas com uma empresa coreana, os valores eram estratosféricos e não havia condições isso na parte comercial, de levar essa condição para o judiciário pela celeridade. E um outro aspecto que não se aplica para o nosso caso da arbitragem tributária, que na arbitragem comercial ela é sigilosa. Esse sigilo advém dos regulamentos. E o que acontece? Às vezes a Ford do Brasil quer brigar com a Ford americana e ninguém quer mostrar um problema interno. Em sendo sigiloso, consta no balanço, mas ninguém sabe o motivo, paga-se, resolve-se, mas o mercado não precisa ficar sabendo desses problemas. Então, essa é uma outra vantagem da arbitragem comercial. No âmbito da arbitragem de administração pública, especialmente na arbitragem tributária, não é permitido nem o julgamento por equidade, muito menos o sigilo do procedimento. Ele tem que ser necessariamente público. Só para colocar um ponto, Escobar, que eu acho que é importante, a arbitragem é um método alternativo, ou seja, a parte tem a opção de continuar no judiciário para arbitragem, não é que vai esvaziar, vai todo mundo, ele vai fazer análise se ele de fato quer ir ou se ele não quer ir. Então, é uma escolha, né? É uma escolha, não é obrigatório ir para arbitragem. A gente tem um grupo de estudos lá na PUC, o Toledo, inclusive, auxilia muito a gente lá,
que o pessoal está estudando, tá, em um determinado momento, inclusive no curso lá do COGEA, eu pergunto, que é uma das últimas aulas de arbitragem de administração pública, o Cláudio, poxa, há anos me confia esse encargo. Eu chego lá, o pessoal está no final do curso de especialização, a primeira coisa que eu pergunto, eu falo, ó, vocês já entenderam, já tiveram aula de uma porção de coisa, aqui é a penúltima aula, que é a última avaliação, são todos advogados já formados, como que eu sopeso a lei de arbitragem com a previsão do artigo 5º, dizendo que a lei não retirará nada, ameaça o direito ou qualquer coisa de apreciação do judiciário? E dá um tilt na cabeça das pessoas, porque segundo o Kelsen, em tese, a Constituição manda mais que a lei ordinária. Então, como a Constituição diz que a lei não retirará, e vem uma lei de arbitragem e retira. Então, é isso que eu ponho aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Pode? Isso é inconstitucional? E a resposta, gostaria de debater mais, mas evidentemente que não, porque o nosso sistema, se o Toledo não gosta que eu chamo, não é de common law e não é de civil law. Explica para um alemão, você lá na live do IBET falou disso, eu não tive a chance de rebater. Como você explica para um alemão que uma lei, não interessa que proposta pelo Tiririca ou pelo Alexandre Frota, de um deputado, né, legitimamente eleito, com uma assessoria, que foi objeto de discussão nas duas câmaras, certo? Foi discutido lá, o presidente teve a chance de vetar, se tem volta para o Senado, todo o processo legislativo, que essa lei, quando sai, não tem eficácia. No que nós tratamos aqui, tudo em matéria tributária demora 15 anos para resolver, até que o Supremo bata o martelo. E, enquanto isso, que gera incerteza, insegurança e um sistema estranhíssimo. Então, por isso que eu disse, a gente não é nem o sistema misto que eu digo que existe lá no Canadá e em Israel, é um sistema que eu chamei, ironicamente, de uncommon law, porque você tem uma lei correta pelos termos de todo o sistema, só que essa lei só pega, entre aspas, ela só tem eficácia plena depois de 15, 10 anos, quando o Supremo garante a sua constitucionalidade. Então, aconteceu com a lei de arbitragem, 96 foi editada, não teve nenhum procedimento, até que o Supremo disse que ela era constitucional, e respondendo o que eu coloquei, um dos votos diz que essa proibição é uma proibição para o legislador e não uma proibição para a parte. Como a arbitragem, um dos corolários da arbitragem, a vontade das partes, ela estaria em harmonia com esse princípio da Constituição. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso. Mesmo, e o que a gente colocou no nosso artigo, Toledo, é que de qualquer forma que sai esse projeto de lei do senador Anastasia ou qualquer outro, feliz ou infelizmente, ele vai ser objeto de discussão de um outro partido, de uma outra entidade. E assim, faz parte, esse é o nosso sistema, não critico, apenas estou analisando, olhando e falando, olha, não posso chamar isso de civil law puro. Explica para um alemão. Ó, a lei não funciona? Falei, então, e eu tive já essa dificuldade com a arbitragem que eu tenho aqui grande da Petrobras, um dos fundos é alemão e eles não conseguem entender absolutamente nada. Então, todo mundo, vocês têm experiência com o mercado internacional por conta de questões tributárias, né? Imposto de importação, IPI, grande especialidade, dentre várias, né, do Toledo. Você sabe que muitas vezes quando você explica para o cliente estrangeiro, ele fica achando que é bagunça de brasileiro. Ele vai validar com outro escritório, com outras pessoas, quando é a primeira vez que ele lida, na verdade, com o nosso sistema tributário. Aqui tem também uma ex-aluna do professor Cláudio do Colhirai. Eu ia falar aqui agora, que ela acabou de entrar. A gratidão, eu vou falar, ele não está aqui, ele não vai ver esse vídeo, tá? Mas eu registro, esse é um ser humano extraordinário, fantástico, no aspecto pessoal, profissional, magnânimo. Acho que o adjetivo é magnânimo. Ele abre todas as portas possíveis e imaginárias, não tem preocupação alguma, ele não quer... Não tem ego nenhum. Não tem ego, vamos lá, o que dá para ajudar, bora, vamos, puta, não deu certo, vamos achar uma alternativa. É um cara assim, que eu tive muita sorte em cruzar no meu caminho, conheci ele lá quando eu fazia tipo um sanduíche no mestrado na Inglaterra, eu conheci lá, eu fui pelo Mackenzie, ele pela PUC, é um cara assim, nossa, devo muito ao Cláudio, e quem teve a chance de ter contato com ele academicamente ou pessoalmente, com certeza tem a mesma sorte e a mesma gratidão. Eu faço as mesmas palavras tuas, porque o Cláudio, para quem não sabe, é meu orientador no doutorado, que conheci pelo intermédio do Escobar, e quando conheci, perguntei, ele nem titubeou, falou, lógico, venha,
apoio pessoas que estudam arbitragem. Tem um monte de gente legal aqui entrando. Tem a Karina, que é presidente da 20ª turma do TED, está aqui com a gente, também prestigiando. Tem a Amanda, que é uma aluna minha lá do INSPER, super competente. Esse pessoal, Fabiana Del Parra Tomé entrou agora também. Então tem muita gente bacana aqui. E tem o Eduardo Silva Júnior, é um amigo que também tem estudado muito arbitragem tributária. Acho que a tese dele de mestrado, ele tem, aliás, tem pedido muito material do que você escreveu, eu tenho mandado para ele. Ele fez uma pergunta aqui, já opiniões do Ministério Público sobre arbitragem tributária e a questão da disponibilidade do interesse público. Essa segunda parte a gente falou um pouco no começo, tá? Em disponibilidade, mas eu não conheço nenhuma manifestação do Ministério Público, até porque a gente só tem projeto de lei. Você conhece alguma coisa, Escobar? Então, eu conheço, não tive acesso à manifestação em si, mas, Eduardo, esse é um ponto interessantíssimo que você tocou, que na prática, eu acho que o grande óbice da arbitragem tributária é o Ministério Público. Então, já fica a sugestão, o ideal seria que nesses eventos nós trouxéssemos o Ministério Público para conversar, para mostrar esse ponto de vista. Foram inúmeros os professores da PUC e da USP, Toledo, você sabe, na FEComércio nós tivemos com um que estava incomodadíssimo. Pô, no final, a gente conversa, poxa, curioso, olha, vim aqui para criticar vocês, não estou satisfeito, mas olha, já não duvido tanto. Então, assim, trazer o Ministério Público para tentar quebrar esse ranço. Porque é o seguinte, de fato, o que eu tenho de conhecimento, há um grupo de estudos de arbitragem tributária no SEBAR, presidido pela Priscila Faricelli, lá da GV, que também faz um trabalho excelente, né? a Tatiana Psitelli, a Andrea Massito. Se a gente começar a falar aqui, a gente vai falar em geral, porque é muita gente boa, não dá para deixar ninguém de fora. Mas, enfim, numa dessas reuniões que aconteceu na Fiesp, um procurador do município, que eu não me recordo se de Mogi das Cruzes ou de Suzano, eu não lembro se era Suzano ou Mogi das Cruzes, disse que um colega dele, de nome Maurício, vislumbrando uma empresa local que estava prestes a falir, chamou, fez uma transação antes das leis, tudo, falou, olha, você não vai ter condições de pagar absolutamente ninguém, olha, eu te faço, paga 70% do meu crédito tributário que eu libero para você. Assim foi feito, pagou integralmente a administração pública à empresa e, na sequência, não conseguiu pagar 10% de credor, trabalhista, recuperação, faliu, não pagou absolutamente ninguém. O que aconteceu na prática, ao invés de ter uma estátua de bronze em praça pública desse procurador, o Ministério Público ajuizou uma ação direta contra ele, dizendo como você dispôs do patrimônio público, ainda mais em questão tributária, isso é um absurdo, pague você a diferença com seu patrimônio pessoal dos 30%. Eu não vi, isso foi discutido nessa reunião, mas faz todo sentido. Então, Eduardo, excelente a colocação. Gostaria muito de ter a chance de discutir, eu digo em nome de instituto, em nome de 12 estudiosos aí, do Toledo, todo mundo está aqui, da Ana, do professor Pasqualini, discutir com o Ministério Público. Fica a dica aí para um próximo congresso, trazer vários, os que de fato vão atuar nisso, para tentar ver o lado deles, e que se tiver errado, a gente tem que rever, ninguém é dono da verdade. Eu vou até trocar um pouco a conexão aqui. Mas, de novo, trazê-los para o debate, que é importantíssimo. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou. O bom de estar entre amigos é isso. O Ministério Público bate-papo, a gente arruma na hora a conexão. Tá tudo em paz. Pronto, voltou agora. Você vai. parou com um olhar assim, super olhar 43. Eu estava tirando sarro de você, mas você voltou, não posso fazer mais nada. Agora eu fico quieto de novo. Tem um grande amigo meu também aqui, o Ruba, acabou de entrar aqui também. A Ana Paula está aqui participando. Escobar, uma outra pergunta. A arbitragem tributária vai valer só para embargos de execução ou vão ter outras medidas, fatos ou fakes? Isso não é nem fato nem fake. Não é absolutamente nada, porque o que tem é uma previsão contábil hoje em dia, vamos dizer assim, uma provisão contábil. Os tributaristas entenderem, não é nada, é um projeto de lei. Gente, havia um projeto de lei, um projeto de lei ainda em tramitação desde 2008, professor Heleno teve por trás dele, de arbitragem tributária, excelente projeto, que morreu. O projeto não anda mais, o projeto está parado, foi engavetado. Então, esse projeto, por hora, é apenas um projeto.
Então, assim, em sendo aprovado da forma como está na Câmara, no Senado, e não sendo vetado, feitas essas ressalvas, seria feliz ou infelizmente só para a execução fiscal, que é a previsão clara que tem lá. E aí, voltando para essa questão do judicialismo, né, de se judicializar tudo aqui no Brasil, Esse será mal, que ao invés de colocar só uma pontinha da arbitragem tributária, já não seria o caso de discutir ela como um todo? Já que vai ser judicializado, faz como fez a lei de arbitragem, põe tudo num diploma só. Esse seria o melhor dos mundos, que a gente sabe que não acontece, né? Boa tarde, o Rumer. Mas eu acho que seria mais produtivo se tudo tivesse num único diploma, com inúmeras críticas, evidentemente, ninguém vai conseguir agradar todos os lados, nem entre a gente, nem na academia você consegue um consenso. Imagina numa casa, né, do legislativo. Mas aí pelo menos enfrentaria-se tudo do judiciário de uma vez, porque senão vai discutir a execução fiscal, aí vem uma segunda opção, e cada uma vai esperar pegar, vai esperar ter essa sua eficácia plena aí. você como tem amigos assistindo aqui, o Mário, acabou de entrar, o colega do doutorado. Doutor Toledo, parabéns pelo trabalho. Doutor, nada, Mário, para com isso, eu não sou, estou longe disso. A gente vai chegar lá. O Mário, inclusive, é quem representa a OAB perante o exame de ordem. Eu tenho até pena dele nessa época, coitado, que está sendo massacrado com essas coisas. É um grande amigo lá do interior também. Mas o que você acha, Escobar? Você acha que vai passar? Você acha que esse projeto passa? Não passa? Ele deu uma parada agora, por questões óbvias. O Senado, o Congresso está analisando coisas mais emergenciais, né? Mas você acha que passa ou não passa? Olha, eu acho que, só fazendo um registro aqui para o Caio, ele fez uma pergunta, me ajuda a ler com Fez. calma, Toledo, mas que eu acho que a gente já falou lá atrás, a gente responde rápido, senão você me Tá traz ela bom? aqui de Vai novo, lá, vamos. Lógico. por Vou favor. mandando pergunta, viu, gente? A gente está aqui no bate-papo, vou mandando. Se eu não estiver lendo, o Escobar está lendo, a gente está aqui tentando responder todo mundo. Mas, Caio, seria assim, possível arbitragem preventiva, que foi a discussão que nós tivemos. Ela é possível tanto antes quanto depois da construção do crédito tributário. Mas voltando, Toledo, eu acho que tem uma chance grande, é especulativo, é puramente especulativo, mas tem uma chance grande, sim, de evoluir. Primeiro porque ele evoluiu muito rápido no segundo semestre do ano passado, chegando até a CCJ. Não tem que desculpar, cara, nós estamos entre amigos aqui e a gente já volta nesse aspecto. Ele já está na CCJ. Então, o que aconteceu? Veio a lei de transação, o timing desse projeto foi fantástico. Né? Ele veio um pouquinho antes da medida provisória, foi convertida na lei de transação, que por si só desmistifica a disponibilidade do crédito tributário, certo? E dá uma base interessante para a gente colocar o pé na arbitragem. E veio na esteira, apesar de não ser, faço a ressalva, da reforma tributária. Então, até o pessoal do Valor Econômico, numa época, conversou, vamos falar sobre reforma. Eu falei, não é reforma. É um projeto que veio fora do pacote da reforma, mas veio na esteira, veio nessa toada da reforma tributária, adiantou bastante e agora, com essa estagnação econômica tamanha por conta da crise, eu acho que tem grande chance do gestor público ir atrás disso. Eu fui 10 anos, por 10 anos, procurador de uma fundação da Unesp e vi por uma década, pouco tempo para o direito, mas abriu muito a minha cabeça, como funciona o ordenador de despesas. E o que acontece? Houve uma redução drástica de trabalho, de serviço, consequentemente, de geração de receita, e a derivação lógica disso é que a arrecadação tributária diminuiu. As pessoas deixaram de pagar, muitas pessoas deixaram de pagar suas dívidas, muitos deixaram de pagar os tributos que pagavam ordinariamente, se vão postergar ou não, nós não sabemos, mas todo mundo observou essa queda de receita, inclusive o poder público. Então, ao observar essa queda de receita e fazer parte dessa estagnação econômica, porque o poder público também está recebendo menos, imagino que um cenário, um passo positivo e inteligente seria buscar alternativas para receber esse passivo de mais de 1 trilhão, que a gente sabe que ele não é todo execuível, se você colocar na ponta do lápis você não consegue receber, mas enfim, é um passivo extremamente considerável, bem como o dia a dia. Se eu fosse gestor público, acho que, doutor Pedro, foi uma satisfação em vê-lo aqui, olha, há muito tempo não nos encontramos, mas tem um carinho grande pela Pedrão.
porta que o senhor me abriu no Matos Filho, quando eu entrei lá em 98, junto com o Regis. Vocês dois deram uma chance fantástica que eu faço questão aqui de registrar. Mas finalizando, Toledo, acho que tem essa chance porque seria algo inteligente a se fazer. Se a própria administração perdeu receita com a estagnação econômica, ela precisa receber. E métodos alternativos para tentar receber o passado seria algo de extrema oportunidade e eficiência nos termos do artigo 37 da Constituição. Gostaria e faz todo sentido que o projeto seja aprovado. Vamos ver se vai seguir nesse caminho. Deixa eu só responder a pergunta do Caio, quando ele colocou se seria possível arbitragem preventiva. O Escobar já tinha respondido, Caio, que sim. O problema é que, neste momento, a gente está falando, eu vou repetir, já coloquei algum ponto aqui, de alteração de lei de execução fiscal. Nada impede que você faça uma arbitragem antes da constituição definitiva do crédito. Tá? O Escobar tem bastante esse ponto. Não é o que é o projeto de lei. Eu lembro quando estava aí o Escobar e o Pasqualin no congresso do SEBAR, e saiu essa notícia da arbitragem tributária. Eu lembro que o Pasqualin colocou uma informação muito boa. Ele falou, olha, não tinha bola. Todo mundo quer jogar bola, o Escobar vai lembrar disso. Ele falou, agora a bola está aí, a gente vai jogar essa bola, do jeito que está, e vamos criando essas regras. Então, é possível que isso evolua, tá, Caio? No futuro, tem muita discussão se isso não esvaziar CARF, TIT e tudo mais, se ele substituir o CARF, o TIT ou não. Mas, nesse momento, a gente só está falando no âmbito aqui da execução fiscal mesmo, tá? Não tem como a gente mexer nessa questão. É bom ver o Pedro aqui também. Pedrão, bom te receber aqui. Aliás, está cheio de amigos. Tem o Domingo também que entrou aqui. O Jefferson entrou. Né? Então, está cheio de amigos aqui. Mas Caio, olha, o Toledo deu uma travada. Projeto de lei para alterar a execução fiscal. Não é o melhor? O ideal seria ter, aliás, acho que o Escobar lembra disso. Quando saiu esse projeto, tiveram algumas mesas, até capitaneado pela Tatiane, lá da GV, que ela trouxe a professora Salma Lemes e o Gilberto Giusti, que é o sócio lá do Pinheiro Neto. E eles ficaram meio horrorizados, porque eles falaram que precisa ter uma lei de arbitragem tributária. Esse negócio de mudar a lei de execução e colocar o que sobrar se segue a arbitragem, os arbitralistas em si quase infartaram. Porque eles falaram, gente, a lei de arbitragem foi criada para uma arbitragem comercial, não foi criada para tributário. Tributário tem nuances muito específicas que a lei não condiz. Então, o pessoal tinha muita preocupação e a ideia até seria, vamos criar uma lei de arbitragem tributária pura, mas essa lei não existe ainda. Tá? Então, desculpa. Não, vai. Pode ir, pode ir, Escobar. Nessa linha, tem uma discussão grande. Porque, veja, tecnicamente, se eu retiro o escopo da lei de arbitragem, eu vou ter toda a discussão de novo. A lei de arbitragem serve para a administração pública, direta e indireta. O que eu posso é ter detalhes porque, veja, por isso que eu falo que às vezes as pessoas seriam bom ter um estágio lá em arbitragem. Toledo já é árbitro, está em lista, está mexendo com isso há bastante tempo. Mas tem muita gente que tem boa vontade, mas não sabe o lado de lá do balcão. É o que eu digo, eu abri muito minha cabeça quando eu fui para a Unesp, porque eu trabalhei na KPMG, no Matos Filho e no escritório particular também aqui em São Paulo. Quando eu fui para a Unesp, mudou completamente meu ponto de vista, que no dia seguinte eu tinha que começar a analisar a licitação, fazer edital, impugnações, coisa que muda a chavinha. E é interessante você olhar do lado de lá. E, de novo, se eu criar um sistema todo novo, eu vou criar todas essas discussões que demoraram para a gente... Eu não sou contrário a ter uma lei, só estou trazendo pensamentos que, como ela não existe, a gente tem que trazer tudo que é fundado e infundado, mas para ver justamente se é errado. Eu aprendi com a minha cunhada, que ela fez mestrado em biomedicina, que existe tese negativa. Então, se eu falar arbitragem tributária como tese de doutorado e chegar à conclusão que não é possível, é uma tese, eu comprovei que não é possível. Então, essa é a vantagem do debate. Porque, veja, o que nós dissemos, tudo, se é disponível ou não, vem da lei de arbitragem. Se a administração pública pode submeter ou não, vem da lei de arbitragem. E essa crítica não é a você, Toledo, muito menos para o Pasqualin. É que tem gente que confunde, fala, não, tem que ter um sistema próprio. Então, começa a discussão toda de novo. Então, veja, outra questão que eu quero trazer, e não tenho a resposta, né? Gostaria muito que alguém me auxiliasse nisso, seria o seguinte, quando criaram a arbitragem de energia,
deixar a arbitragem de energia compulsória, que vai contra o Conceito da princípio arbitragem. inicial da arbitragem, que é a possibilidade, a vontade das partes. E tem críticas homéricas. Se nós fizermos a mesma coisa com a arbitragem tributária, sabe que não é bom a gente aprender com os problemas e com as vantagens da arbitragem de energia no nosso sistema? Que, de novo, é muito gostoso a conversa com os portugueses, como nós tivemos hoje, mas ela serve de conforto. O exemplo deles a gente não consegue seguir. Eles têm, Toledo, voltando até a pergunta de um outro colega no começo, eles têm arbitragem tributária lá para 4,60 euros, que é para discutir valor de cobrança em duplicidade em pedágio. Isso não vai funcionar no Brasil, o custo não permite. Então é interessante, é um exemplo que a gente tem que se basear. Eu estudei muito, não entendo absolutamente nada, mas li muita coisa do sistema deles. É interessante, tem muita coisa que a gente consegue utilizar, tá? Mas tem que adaptar e muito para cá, sabe? Eu uso alguns exemplos para chocar e é para chocar realmente. Eu não critico o professor Celso, eu não critico o Rui Barbosa, muito pelo contrário, mas o Rui Barbosa foi passear nos Estados Unidos e voltou com o exemplo de federação e criou essa graça de 3 estágios aqui, essa federação de 3 competências. E aí eu estou pegando o que meu orientador no mestrado, o saudosíssimo professor Alcides Jorge Costa, falava. Isso não é a crítica minha, era dele. Então, assim, não é porque é o Rui Barbosa, eu adoro ler os livros dele, mas tem coisa que fala, ah, é bacana, vamos trazer para cá. Adapta, tem que adaptar. Essas ferramentas jurídicas, essas coisas novas, são fantásticas, a gente tem que trazer para cá, mas tem que traduzir. Senão vai criar jabuticaba, como a previsão, o Pasqualino está considerando aqui, que no projeto diz que quem vai reger a lei de arbitragem, né, que é o que eu acho que deveria ser o correto, respeitando, evidentemente, todos os sentimentos contrários. Vamos lá, E que a acho gente que está caminhando para os é, 8 minutos finais e, gente, a live cai sozinha. Então, se a gente então, estiver falando, peço a gente vai desculpa. falando, mas daqui a pouco deixa eu te colocar um ponto que eu acho que é importante, Escobar. A gente tem batido muito isso. É importante lembrar que arbitragem não é processo. Muita gente diz, eu faço processo tributário, então eu sei fazer arbitragem. É um outro mundo. Acho que o Escobar, melhor do que ninguém, ele pode colocar isso, porque não basta apenas, você vai ter que saber, inclusive, o que pedir nos embargos para quando for levar para arbitragem, se você quiser. Porque não tem. Hoje, quando você fecha um contrato entre partes, você já coloca no contrato, eu quero que vá para arbitragem, eu quero que seja analisada pela CAN-CCBC, então eu abro lá o regimento da CAN-CCBC, vejo o que ele pede, então eu quase que copio, já tem quase as cláusulas prontas. Na arbitragem tributária, a gente não tem isso. Ele vai surgir no meio de um processo, no meio de uma defesa chamada embargos, que eu vou colocar, quero ir para arbitragem. A que título? Quanto usar? Tudo isso eu tenho que colocar para já induzir exatamente o que eu vou querer. Então, não é fazer, não é porque eu faço o processo, eu posso colocar, o AR faz, eu faço, a gente discute muito isso, não é porque a gente faz processo puro que a gente vai saber fazer arbitragem. Tá? E essa é uma preocupação muito grande do IBAT. O IBAT, aliás, foi criado para fomentar a discussão. Tá? Que o professor Pasqualin, que colocou para a gente, o nosso presidente, foi criado para isso. E uma das preocupações que a gente tem no IBAT hoje, que a gente tem discutido, é criar um curso até de arbitragem para tributaristas. Porque a gente não sabe se a gente vai ter árbitros tributaristas ou arbitralistas tributários. Eu brinco, eu não sei qual vai ser o nome que vai ser dado para isso. Um dos dois entra. Mas porque para que as pessoas possam entender, quem mexe com tributário e está vendo isso, puxa, tem aqui um novo norte de profissão, um novo campo para atuar. Campo de atuação? Oi? Um novo campo de atuação? Um novo campo de atuação ótimo para aquele tributarista, mas a gente precisa parar um pouco. Eu brinco, há quase 5 anos atrás, quando o Escobar me provocou para ir para arbitragem, por causa do TIT e outras, por causa do Tribunal de Ética, saber julgar, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de arbitragem. Ele sabe disso, ele foi inclusive meu professor nesse curso, um dos professores, capitaneado pelo grande Cláudio. Eu fui fazer porque eu não sabia o que era arbitragem. Eu tinha lido a lei e falei, nossa, que bonita a lei. A lei é curta, é super fácil, qualquer um lê, qualquer um de nós. Mas você entender o dia a dia da arbitragem vai fazer uma diferença brutal para cá. Eu só queria pontuar isso, Escobar, porque acho que é uma preocupação. O Pasqualini até mencionou aqui dessa questão de reger a tributária, uma arbitragem privada, uma lei de arbitragem privada regendo tributária. Então, mas veja, privado entre aspas. A partir de 2015 ela passou a reger a administração pública. Perfeito. Entendeu? Veja, a gente não tem que reinventar a roda, assim como eu não acho que precisa
necessariamente de uma lei complementar, de uma lei ordinária, para falar tudo isso. Poxa, para que reinventar a roda? Vamos pegar o que já tem funcionando bem e vamos aperfeiçoar. Tem gente, olha, a gente está caminhando aí para os 5 minutos finais, tem uma porção de coisas que a gente tinha combinado aqui de falar que não dá tempo, seja da Câmara, se vão ser as câmaras privadas que vão tocar isso, vai ser como em Portugal, que é um centro de arbitragem. Pessoal, tem o CECAF aqui no Brasil, né? A Câmara de Arbitragem e Conciliação da Administração Pública Federal. Pouca gente já foi ler, foi o Toffoli, na época que era a AGU, que iniciou isso. A forma é muito interessante e é válida, né? Porque todos os pareceres da AGU, quando publicados, né, e aprovados pelo presidente da República, vinculam toda a administração direta e indireta. E há uma porção de análises feitas pela AGU em relação à Câmara de Arbitragem e Conciliação, e a arbitragem a gente sabe que não há, né, mas já teve muita questão de conciliação de valores vultuosos nessa Câmara. Por exemplo, em 2007, um dos casos que eu cito no livro, que eu peguei inclusive na internet, se você entrar no site da CECAF, você localiza, mais de 15 milhões de reais uma discussão de a Previdência com o Banco do Brasil. Foi feito via conciliação e resolvido na CECAF. Então, é um sistema extremamente complexo nosso, que a gente tem que levar em consideração para sugerir novos caminhos. De novo, fico muito feliz da arbitragem tributária ser praticamente uma realidade com esse projeto de lei. Espero que não haja uma estagnação como esse projeto do início do ano 2000. Né? Então, assim, é isso. Acho que se alguém quiser uma pergunta final, aí nós estamos... Acho que vale a pena a gente marcar um outro, Toledo, não necessariamente com a gente, mas aproveitando o nome aí, que eu particularmente gostei muito. Tem muita questão envolvendo a arbitragem tributária, mas muita, que a gente conseguiu sequer pincelar aqui. Inclusive, a gente tem câmaras, acho que eu posso dar um exemplo aqui da CANCE-CBC, que também está de olho nessa questão da parte tributária. Hoje tem como presidente a nossa querida Eleonora Coelho, a primeira presidente de uma Câmara de Arbitragem, mais de 40 anos. A gente tem conversado muito com ela já participou de lives com a gente, tanto na última que teve do IBET com o IBAT, ela estava lá participando, falando um pouco disso aqui. Ela é super querida da nossa parte, eu particularmente falo isso publicamente, que eu sou fã número 1 dela, e não deixo ninguém tomar esse meu lugar agora. E ela tem participado muito, e tem colocado... É uma pena que a gente só tem 1 hora, né? A gente está faltando, eu estou olhando aqui o tempo também, porque vai cair daqui a pouco. A gente tem 2 minutos aqui, mais para fazer as despedidas, o agradecimento. Acho que é legal, quem tiver curiosidade, quem quiser entrar nesse mundo, venha para o IBAT. A gente está abrindo aqui muitas discussões, muitos comitês, e não é algo, tenho em mente, nós não temos aqui uma panelinha no IBAT, tá? As pessoas eles criaram, muito pelo contrário. A intenção é congregar estudo. Exatamente, é trazer gente interessada no estudo. Esse é o Instituto do Pascoalinho? Eu falei, não. Assim como você não é árbitro, você está árbitro. Eu falei, o árbitro do Pascoalinho idealizou, perdeu o tempo dele, investiu para uma questão que vai perpetuar, mas ele está presidente, por mim, continua por muito tempo, porque ele por nós. Trabalha muito bem, mas a intenção é congregar. Quem quiser visitar o site, por favor, é o ibate.org.br. Nós teríamos um congresso internacional esse ano. O Nuno, que é o presidente do CAD de Portugal, mencionou que ele viria, evidentemente por conta dessa quarentena, estagnou, mas todos são mais do que bem-vindos. Vão conhecer, não necessariamente se associar, mas conheçam, acompanhem e venham para o debate, gente. A gente não tem risco e intenção de ninguém ficar de fora. A intenção é trazer mais gente, porque a gente precisa estudar esse tema a fundo, cada vez mais, e precisa de gente boa. Toledo, termina aí. Colocar que está acabando. Então, só para colocar, gratidão é nossa, viu, Karen? E o Eduardo colocou, isso é verdade. Na próxima a gente encerra com o show do Escobar. Escobar, para quem não sabe, ele tem uma banda chamada Escopa. É uma banda fantástica. É a banda oficial do Congresso do Sebar. Agora já vai todo mundo para lá. Da CCBC, da CBC. Da CCBC, desculpe. Desse ano nós tocamos no Blue Note, no dia do contrato. Foi no Blue Note, eu estava lá. Obrigado, gente, por ter participado. Obrigado pelo pessoal que fez pergunta. Vamos ter outros. Participem, venham, comentem. Façam o que puderem em favor da arbitragem tributária.